Graça e paz, igreja. Amém? Vocês estão me ouvindo? Amém. Boa noite. Muito bom a gente estar juntos. Mais uma noite podemos falar da palavra do Senhor. E antes da gente entrar na questão, eu queria perguntar para você o que você já fez para ter a companhia, para ter a presença ou ter a companhia mesmo de uma pessoa do seu lado. Quando a gente é criança, para ter a companhia do pai, para ter a atenção do pai, o bebê chora, o bebê esperneia, o bebê faz beicinho. Para quê? Para ver se o pai e a mãe dão a atenção que eles querem. Ali está o filho do pastor Gil ali no colinho dele, para ter a atenção do papai. Quando a gente vai crescendo, o menino na escola, quando ele quer chamar a atenção da menina, ele não tem maturidade ainda, ele taca a bolinha de papel na menina, ele mexe, ele rabisca o caderno da menina, fazendo de alguma forma para chamar a atenção. Depois, quando a gente cresce, eu, por exemplo, para ter a companhia da minha linda esposa, eu tive que ir lá e me esforçar muito para conseguir conquistá-la, e por aí vai, e ter essa bênção na minha vida. Mas, e aí o que a gente começa a ter? Que para ter uma boa companhia, que para ter uma boa presença ao nosso lado, nós precisamos nos esforçar muito. Esse é o pensamento que a gente tem, porque a vida inteira foi assim. O esforço, na força do braço, com suas ideias, com suas grandes e mirabolantes conquistas, você vai conseguir ter a companhia ao seu lado. Só que quando a gente pensa na companhia e na presença de Deus, a gente vê que as coisas não são tão difíceis desse jeito. Talvez nós não precisamos ter ideias mirabolantes para ter a companhia de Deus. Deixa eu ver se eu consigo passar essa parada. Aí. E o tema da nossa mensagem é essa. Enquanto você obedece a Deus, faltou o A aí, você, para os puros de coração, tem. Enquanto você obedece, Deus te fortalece e a presença dele na sua vida cresce. Enquanto você obedece, Deus te fortalece e a presença dele na sua vida cresce. E é isso que nós vamos ver no nosso trecho do livro do profeta Ageu. Eu queria lembrar você do que a gente já viu nas últimas quartas-feiras e também no nosso culto de domingo. Nós vimos um livro escrito num período em que o povo está voltando. Entre na história. O povo está voltando de um cativeiro. Um povo estava preso num cativeiro em outro país, a saber, Babilônia. E esse povo volta para a sua terra e agora ele vai recomeçar a sua vida. E esse povo tem um símbolo da sua religião e um símbolo da presença do seu Deus, que é o... Começa com tem, termina com plo. Que é o templo do Senhor, que é ali onde Deus habitaria. E ali era o sinal de que eles estavam adorando a Deus. E esse povo volta e eles falam, não, vamos, já que nós estamos no nosso país, vamos reconstruir o nosso templo. Aí aparecem uns gente boas de uns samaritanos, e ali atrapalham eles, outros rivais vêm e atrapalham eles, e eles começam a desfalecer. Deixam para lá a construção do templo, e daí vão ser mais de 10 anos nessa brincadeira. Então Deus levanta o profeta Ageu para chamar esse povo ao arrependimento e falar o seguinte, olha, vocês precisam voltar à construção do templo. Nós vimos, na quarta e no domingo, que Deus fala o seguinte, olha, vocês estão até conseguindo fazer a plantação de vocês, mas isso não satisfaz vocês, porque tem coisa errada na vida de vocês. Vocês deixaram de lado a construção do meu templo, e aqui a ideia é a seguinte, não é que Deus habita no templo. A gente tem um costume de achar que no Antigo Testamento Deus habitava no templo. Deus nunca habitou no templo. A terra é o estrado dos meus pés, e esse texto está no Antigo Testamento. Deus nunca habitou no templo. Aquilo era o sinal da habitação de Deus ali. E aí Deus, fecha parênteses, como diria o pastor Wesley, e aí Deus fala assim, olha, vocês precisam voltar a me dar prioridade, a prioridade da minha presença, da glória minha no meio de vocês. E aí vem chama Ageu, e esse profeta prega contra esse povo. E aí fala, olha, vocês recebem um salário, mas é como se fosse um bolso furado. Vocês plantam, mas não dá certo. Eu enviei uma seca e por aí vai. E aí Ageu prega isso aí contra o povo. E agora nós vamos ver a resposta do povo a essa pregação. Amém? O texto vai estar em Ageu, capítulo 1.
a partir do versículo 12. Eu vou dar um tempinho maior para você achar esse livro, porque não é tão fácil quanto alguns outros. Ageu capítulo 1, a partir do versículo 12. Amém ou misericórdia? Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, você acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim o texto bíblico: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. Versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado Dário. Até aqui a nossa leitura. Você vai perceber que o texto todo, ele é um conjunto. Ageu, quando escreveu esse livro, não foi segundo as nossas Bíblias que nós temos aqui, com os versículos separados. E o texto trabalha num processo de quiasma, que para nós que torcem para o Corinthians é um formato de X, que a primeira ideia combina com a última, e assim por sequência, a segunda com a penúltima e por aí vai. Olha aí, o versículo 1, ele data a profecia. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, o que diz o versículo 1. No primeiro dia do 6º mês do reinado de Dário. E aí quando ele termina toda a narrativa, ele vai falar lá no versículo 15. E isso aconteceu no 24º dia do reinado de Dário. Ou seja, data da profecia, data do início do trabalho. No versículo 2, o povo não quer construir a casa. Olha aí o versículo 2 da sua Bíblia. O Senhor dos Exércitos afirma que eles estão dizendo que ainda não chegou o tempo de construir. E aí olha lá o versículo 14. E o povo começou a construir o templo. Percebe que uma ideia vai ligando no outra? No versículo 3, a palavra vem por meio do profeta Ageu. E lá no versículo 13, a palavra volta novamente por meio do profeta Ageu. No versículo 4 até o 5, vemos a atitude do povo. E depois no versículo 12, vemos novamente a atitude do povo. Ou seja, esse é o centro da narrativa. A atitude do povo de frente à pregação do profeta. Por isso, quando a gente olha a ideia geral do texto bíblico, e você vai lembrar nas suas aulas de escola bíblica dominical, que todas as partes do livro corroboram para a ideia central do livro. Então, aquilo que está dentro do círculo é a ideia central do nosso texto. E como que essa passagem corrobora para esta ideia? A ideia central do livro de Ageu é falar que a reconstrução do templo reflete o arrependimento do povo e como o povo prioriza Deus na sua vida. E essa passagem específica, ela mostra que quando o povo dá ouvidos à voz de Deus e obedece, Deus está com ele e os encoraja. O que Ageu quer comunicar aqui, o que Ageu quer ensinar é dizer o seguinte: está vendo? Quando o povo obedeceu a Deus, Deus estava com eles. Então o trabalho pode ir para frente. Então vale a pena construir o templo, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena priorizar a Deus. E assim essa ideia do texto se desenvolve. Amém, igreja? Esse argumento pode ser visto em 2 pontos simples. No versículo 12, nós temos a atitude do povo, como foi dito, e do versículo 13 até o 15, nós temos a reação de Deus à atitude do povo. E a atitude do povo diz assim o texto: então, olha a chamada, então, depois da profecia de Ageu, então Zorobabel, o filho de Salatiel, e Josué, sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor. Aqui nós já temos algumas lições importantes. A primeira é sobre liderança. Deus não fala com o povo diretamente, mas ele chama primeiro o governador do povo, a sua liderança civil, e chama depois o sumo sacerdote do povo, a liderança religiosa. E é este povo que vai fazer com que esses dois líderes que vão fazer com que o povo ouça a voz do Senhor. O sarrafo, querido, vem primeiro para a liderança. Em todas as esferas. Se você é líder aqui na igreja,
você tem uma responsabilidade de conduzir o povo a obedecer à voz do Senhor. Se você é líder no seu trabalho, você tem a responsabilidade de conduzir todo o seu departamento nos padrões do Senhor. Se você é líder na sua casa, se você é marido, você tem a responsabilidade de conduzir o seu lar nos caminhos do Senhor. Se você é pai, se você é mãe, você tem responsabilidade de conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus vem primeiro para a liderança. E aqui já muda a nossa percepção, como o Fernando e o André bem oraram, que liderança não é sobre privilégios, mas é sobre responsabilidades. Liderança não é algo para ser visto, mas é algo para você servir. É algo que te é colocado como um ministério de Deus na tua vida, um serviço, uma diaconia de Deus na tua vida, para que assim conduza o povo nos caminhos do próprio Deus que o colocou. É difícil falar de liderança com as nossas instituições falidas. Se o povo não dá mais atenção para a liderança, os próprios líderes também não têm mais dado atenção para o seu ministério. É só você falar na rua, perguntar para alguém e falar assim: como é que é o seu pai? A grande maioria não tem um exemplo de um pai dentro de casa. Perguntar aí na rua como é que é o seu chefe. E perguntar aí na rua como que funciona as igrejas onde essas pessoas congregam. Então nós vimos que o Deus tem um padrão. O padrão é sempre esse, não mudou. Não é porque nós estamos hoje pós-Cristo que o padrão mudou. Não, Deus levanta a liderança e a liderança tem a responsabilidade de conduzir o povo. Mas também não é só a liderança. Todo o povo ouviu a voz do Senhor. Bons líderes com um povo ruim também não vai para frente. Ou não foi assim com Israel no deserto? Eles tinham o homem mais manso do mundo. Já imaginou isso? Eles fizeram o homem mais manso do mundo bater numa pedra. Tanto que eles infernizaram a cabeça do coitado. Um bom líder com um povo ruim também não anda. É preciso ter as duas coisas. Uma liderança e um povo que sabe ser liderado. Um povo que ouve a voz do Senhor. Israel foi o tempo inteiro chamado de povo de dura cerviz. Dura cerviz é isso aqui, ó, que não vira, não inclina. Deus só fala assim: vocês são povos de dura cerviz. Foi a vida inteira. Mas nesse texto acontece algo extraordinário. O povo se volta para o Senhor. O povo ouve a voz do Senhor. Isso é motivo de alegria, porque diante que a gente pode ver que a vida não é só tristeza. O ministério profético não é só coisa ruim, de pregar como Jeremias, coitado. Pregou 40 anos e ninguém escutou, coitado. Ageu pregou, em 23 dias o trabalho recomeçou. Porque quando Deus quer fazer, ninguém impede. O povo obedeceu à voz do Senhor. Só que ele não só obedeceu. O final do versículo 12 diz que ele temeu ao Senhor. Temeu aqui não é medinho, mas é um temor que vem de dentro, do próprio coração, uma fé, um amor pelo Senhor. E também já aprendemos que obediência sem temor é só legalismo. Aí você pode pôr legalismo, ativismo, todos os ismos, ou seja, é só fazer, é só barulho, mas não tem amor pelo Senhor, não tem fé no Senhor. Ele conhece, ele sabe as coisas da igreja, ele sabe as coisas do batismo, ele sabe as coisas que fazem parte da comunidade, mas ele não conhece o Senhor da igreja, o Senhor da comunidade, o Senhor do batismo. É necessário tanto a obediência quanto o temor ao Senhor. O povo respondeu com um temor sincero diante da palavra profética. Tem sido assim? Tem sido assim na tua vida, querido, ao você ouvir as palavras aqui expostas de domingo após domingo, exposição bíblica. Tem sido assim no teu coração tem queimado e ardido com obediência e com temor à palavra do Senhor pregada? Teu coração tem queimado e ardido a cada leitura bíblica que você faz e a palavra do Senhor falando ao teu coração? O temor do Senhor vem através da palavra do Senhor. E alguém vai dizer que as profecias, ou seja, a palavra pregada, elas não são um dom para ser admirada, mas são instruções para a ação.
Quando nós ouvimos a pregação da palavra, não devemos nos admirar com aquilo, mas nós devemos ser instruídos para então agirmos de acordo. E é isto que o povo mostra aqui nesse texto. Amém? E aí vem a resposta do Senhor. O texto continua. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo. E é muito interessante que Deus usa um homem. Em toda a Bíblia, Deus faz assim. Deus não precisava de nós. Deus não precisava de Ageu. Mas Deus assim escolhe fazer. Porque enquanto os homens procuram os melhores métodos, Deus procura os melhores homens. Enquanto os homens estão preocupados com aquilo que vão fazer e a metodologia, a estratégia, Deus está preocupado com o caráter aprovado, com alguém que teme a Ele, para então usar e refletir no meio do seu povo. Deus não está preocupado tanto com metodologia, mas está preocupado com caráter, com os seus servos. Ele quer usar você para a transformação da comunidade de fé. Ele usa pessoas. E esse Ageu foi um enviado do Senhor. Em algumas traduções você vai encontrar o mensageiro do Senhor. E ele disse uma simples mensagem de talvez 3 palavras, 4 palavras. Eu estou com vocês. Imagina esse povo que voltou do cativeiro e os samaritanos começaram a trazer a oposição para a construção do templo. Eles falam, nós vamos reconstruir o templo, aquilo está difícil. E eles recebem a simples mensagem do Senhor. Eu estou com vocês. E essa mensagem, ela percorre por toda a Bíblia. É o Deus que andou no jardim, que andava no jardim e falava com Adão. É o Deus que andou com Abraão. É o Deus que tabernaculou com o povo no deserto. É o Deus que foi prometido como Deus conosco. É o Deus que se faz carne e anda aqui no nosso meio. E foi visto, apalpado como o Filho unigênito do Pai. A glória do Pai em carne, andando no meio do povo. É o Deus conosco. É o Deus que está conosco, é o Deus que, para a igreja, diz assim, o próprio Deus Filho, eu estarei com vocês por todos os dias. Me obedeçam. Cristo fala a mesma coisa para a igreja. A mesma coisa. Ele diz, olha, sejam fiéis até o fim, e eu darei a coroa da glória. Me obedeçam, e eu estarei com vocês. Eu estou guiando vocês. Eu tenho a chave que quando eu abro, ninguém fecha. Eu tenho na mão a chave da morte e do inferno. Eu estou garantindo vocês. Coloco vocês como coluna. Isso tudo é para a igreja, do próprio Cristo, do Deus encarnado que fala, eu estou com você. Cristo está com a igreja, Cristo está com você. O próprio Deus encarnado, caminhando com a igreja. Essa mensagem é maravilhosa e melhor do que qualquer coisa que eles poderiam ouvir. Essa mensagem foi melhor do que uma profecia de que aquilo ia dar certo e que eles iam multiplicar as suas rendas, ou que aquilo ia ser muito fácil e os samaritanos não incomodariam a eles. Foi muito melhor, porque o próprio Deus estaria empenhando. Como o pastor Wesley falou domingo, disse que Deus usaria de todas as suas forças, e Deus fazia questão de que essa obra fosse completa. Deus estaria com o seu povo. Então, meu amigo, como também já foi falado, nós vivemos momentos difíceis, onde nós estamos pressionados de todos os lados. Talvez não podemos mais nos expressar, comunicar a nossa fé. Talvez nós vamos ser cancelados, perder os nossos trabalhos, ou você acha que isso está realmente distante? Talvez vamos perder várias coisas, mas uma coisa é certa, Deus estará conosco. Deus sempre estará conosco, Deus nunca abandonou o seu povo. A igreja não tem um templo para construir. Na verdade, tem até o guarda-roupa, como diria o Gil, né? Tem até o guarda-roupa para construir aqui. Mas a ideia de todas as obras, inclusive a do guarda-roupa, é da luta maior da igreja, que é contra as obras do inferno. Essa é a obra. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. A luta da igreja, a militância da igreja é contra as obras de Satanás nesse mundo. E a igreja é chamada, falando, vá, porque Deus estará com vocês. Ele já destruiu todo o poder de Satanás na cruz do Calvário.
E a igreja vai agora rompendo com isso. E é por isso que o texto vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque esse texto não quer dizer que a igreja vai se segurar, mas que a igreja vai avançar e vai romper com as portas do inferno. Porque Deus estará com ela. Amém? Mas não só isso. O texto vai dizer que Deus despertou o espírito do seu povo. Versículo 14. Algumas traduções vai trazer Deus encorajou. A NVI trabalha com essa ideia. Deus encorajou o seu povo. Mas a ideia do texto é dizer que Deus despertou. Ou seja, tudo aquilo que o povo respondeu, foi Deus quem fez eles fazerem. Tudo, a resposta de Deus foi, a resposta do povo para Deus em obediência, foi Deus quem fez. E aí você vai falar, como assim, Renato? É o povo que voluntariamente obedece a Deus? Ou é Deus que desperta o espírito do povo para o povo obedecer? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nesse caso, as duas coisas. Na mente de quem escreveu o texto não tem essa confusão. Ao mesmo tempo que Deus despertava o povo voluntariamente decidia obedecer a Deus. Como? Não sei, a nossa mente ocidental vai ser difícil de entender. Mas nós precisamos entender que a dinâmica é esta, das duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ao passo que você, se voluntariamente fala, eu vou obedecer a Deus, Deus então desperta o teu espírito. Ao passo que Deus desperta o teu espírito, você voluntariamente se coloca para obedecer a Deus. Repare que é Deus quem manda a mensagem. É Deus quem manda a seca. É Deus quem manda a fome. É Deus quem envia o profeta. É Deus quem faz o espírito do povo despertar. É Deus quem protege o povo na construção do templo. É Deus quem confirma a construção do templo. É tudo Ele. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glórias a Ele eternamente. Amém. Toda obra que você fizer na sua vida é obra de Deus através de você. Deus em você, Deus através de você, Deus ao seu lado. Deus contigo. Deus fazendo todas as coisas corroborarem para o seu bem. Corroborarem para o seu bem. E aí, no versículo 14 mesmo, ele traz uma diferença. E é muito interessante. Olha lá no versículo 2, como Deus chama esse povo. Exatamente assim, esse povo. Capítulo 1, versículo 2. Esse povo aí, Ageu, esse povo. No versículo 14, Deus fala o remanescente do povo. E aí, de novo, algumas traduções vão trabalhar com o restante do povo, mas a ideia é de remanescente do povo. A ideia de que em todo o Antigo Testamento, e aí você pode confirmar isso com o Alan, toda vez que a palavra o remanescente do povo aparece, é um carinho de Deus com Israel. Falando assim, o povo que é fiel, que de toda aquela gentalha israelita, é o povo que ainda continua fiel, é remanescente. Antes era esse povo aí, esse povo aí que é teu, não tem nada a ver com isso. E agora é o remanescente do povo. Quando você obedece a Deus, Deus muda o tratamento que Ele tem com você. Deus muda a forma como Ele olha para o seu filho, ao passo que seu filho obedece e o tem. Se você ainda tem dúvida, quando você vai para Efésios, capítulo 2, ele vai dizer que éramos por natureza filhos da ira. Que estávamos já mortos em nossos delitos, nossos pecados, e estávamos debaixo da ira de Deus. Mas quando Ele nos amou com o seu grande amor, Ele nos colocou agora ao lado dEle. Nos colocou numa posição celestial. O texto vai dizer, Ele nos elevou para uma posição celestial. Quando o povo, então, obedece a Deus, Deus o trata de uma maneira diferente. Um povo fiel é chamado do povo remanescente. O povo que se identifica com Deus, o povo que é caro aos olhos de Deus. A igreja deseja ser esse povo? Qual povo que nós vamos ser? Esse povo? Essa gentalha aí? Ou o remanescente? E aí o texto continua dizendo que eles vieram e começaram a trabalhar, e era o 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, ou seja, 23 dias após o início da profecia, ou o início, a mensagem que chegou a Ageu. O tempo para eles ouvirem a mensagem, para eles pegarem lá os seus materiais,
tirarem as coisas das casas aplainadas deles e então construírem o templo do Senhor. Mas olhar para tudo isso é maravilhoso, mas a gente precisa conectar isso com a nossa realidade. Conectar algo que aconteceu há tanto tempo com a nossa realidade. E é difícil falar de obediência em 2021. Onde nós fomos ensinados desde pequeno que o bom é ser irreverente. Quando aparece um bom jogador, diz assim, ele é irreverente, ele não respeita as regras. Ele não está debaixo de autoridades. Ele é aquele que quebra padrão. Ele é aquele que quebra tabu. Ele é aquele que vai contra o que a mãe e o pai diz. E ainda vai colocado no subconsciente nosso que ser obediente, ser submissa é coisa de gente de intelecto menor. É coisa de gente que vive dentro da caixinha. Coisa de gente que não consegue sair desse padrão. Gente dentro do padrão. É isso que é uma pessoa obediente. E aí você olha para o texto bíblico e você vê que Deus manda nós sermos obedientes. Sermos humilhados diante do mundo, diante do pensamento mundano. Quando o nosso pensamento ele é secular, o nosso pensamento ele é feito pelo mundo, fica difícil dizer, vou obedecer. Vou obedecer o quê? Tá doido? Obedecer? Aprendi a minha vida inteira que eu tenho é que romper com tudo. Obedecer é para os fracos. Mas o que Deus chama é para obedecê-lo. É para estar debaixo da sua autoridade, do seu governo. E diferente do que vai se pensar, nós não estamos falando aqui de um Deus impessoal e de um Deus amargurado que coloca a sua glória acima do desejo das pessoas, ao ponto de amassar a pessoa e falar assim, agora você vai viver mal e quer o mal das pessoas para que ele então seja engrandecido. Não é disso que nós estamos falando. Tampouco não estamos falando de um Deus que é totalmente amoroso e não exige obediência dos seus servos. Não estamos falando de um Deus que não se preocupa com a forma como os servos vão viver. Mas nós estamos falando de um Deus que é totalmente amoroso, que é totalmente justo, que zela pela sua glória, que chama o seu povo para obedecer a Ele e assim ter satisfação plena no próprio Deus. E todas essas coisas vão ficando ajustadas, porque o temor que esse povo tem, na verdade, é sabedoria. Qual que é o princípio da sabedoria de Provérbios? Então nós olhamos e vemos que esse povo agiu de maneira sábia, obedecendo ao Senhor, temendo ao Senhor. Então nós vemos que esse povo, na verdade, nós precisamos nos identificarmos com ele e romper com esse pensamento secular que nós temos. Falar de temor, então, você não precisa temer nada. Medo é para os covardes. Tremor diante de Deus é para aqueles que não se garantem. E realmente, nós não nos garantimos. A nossa suficiência vem do Senhor. Tudo vem dele, que nos deu todas as coisas juntamente com Cristo. Tudo vem do próprio Deus que faz todas as coisas. Por isso, vale a pena ser obediente. Vale a pena temer a esse Deus. Vale a pena. Não são só palavras de ordem, mas são palavras de amor, de chamado. Voltem-se para mim, meu povo. Olha, e Deus está falando isso para você hoje, individualmente. Olhe, volte a priorizar o meu reino. Volte a priorizar as minhas coisas. Volte a priorizar a minha comunidade de fé. Volte, seja obediente, seja temor. Como é que fala? Não, alguém teme a Deus? Temente a Deus, obrigado, Jéssica. Alguém temente a Deus. Seja isso, vale a pena. Vale a pena ser. É um chamado de amor, um chamado de graça. E isso nós respondemos com segundas intenções. Nós não vamos chegar diante de Deus porque nós somos bonzinhos e vamos obedecer e temer a Ele. Mas porque nós temos um interesse. Pasmem, nós somos interesseiros e devemos ser. E o interesse é qual? Que Deus esteja conosco. Porque quando Deus está conosco, nós podemos ter plena satisfação nele. Então, todas as nossas questões são respondidas pela presença do Altíssimo na nossa vida. Foi isso que o povo recebeu em troca.
E nós, aqui como igreja, também tememos a Deus, obedecemos à vontade de Deus, porque queremos a presença de Deus no nosso meio. Esse é o nosso interesse. Nosso interesse último não é somente sermos obedientes e dizermos que somos obedientes ao Senhor, mas é ter o Senhor no nosso meio e vermos a glória dele no nosso meio, de um povo que obedece, de um povo que batalha por ele, de um povo que trabalha por ele, de um povo que se ama por ele e ver ele sendo glorificado no seu meio. Esse é o interesse de um povo que está diante de Deus. Um amor interesseiro, mas para o lado bom. O fim último da vida do ser humano. Pergunte a você mesmo qual que é o seu fim último, o maior objetivo da sua vida. É ter carro, ter filhos, casar, ter netos. Tudo isso é muito bom. Tudo isso o povo estava se preocupando. Estava se preocupando com as suas casas aplainadas. Gosto dessa tradução, né? Um negócio. Estava preocupado com suas casas chiques, suas coisas boas do mundo. Mas Deus está falando, vocês estão se esquecendo do principal, do fim último da sua vida, que é ter a minha presença e desfrutar dela para sempre. O chamado é esse, querido. O chamado para as nossas vidas como igreja, como povo de Deus, é esse. Ter o Senhor no nosso meio e desfrutar dele para sempre. E em atitudes, que eu faço agora? Que atitudes que eu tomo? Já entendi então a conexão que posso ter isso com a minha vida e que atitudes que eu posso tomar? Primeiro, pense como um crente. Se esforce para que isso aqui, seja o que faça a tua mente. É teu livro de cabeceira, aquilo que muda o teu coração, aquilo que muda as tuas atitudes, tudo isso daqui. Seja o texto bíblico e a vida cristã, seja aquilo que molda o teu pensamento. O problema é que nós somos crentes com pensamento secular. O problema é que quando você conversa com alguém, você vai dizer, olha, você precisa obedecer ao Senhor, ande nos caminhos do Senhor. E a resposta é sempre algo mundano, da sabedoria do mundo. Não, mas isso aí não vai me dar tanto dinheiro, mas isso aí não vai me dar tanto prazer, mas isso daí... Quando nós dizemos que Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o Senhor da nossa mente. Então, Ele é aquele que guia a nossa obediência. Amém? Pense como um crente. Outra atitude, simplesmente obedeça. Simplesmente o povo obedeceu ao Senhor. Faça aquilo que está descrito nas Escrituras. Aquilo que é pregado para você, domingo após domingo. Nós vemos aqui que Deus agiu por meio do profeta. Hoje, Deus não fala diretamente ao pastor Wesley, ele vem aqui com o olho fechado assim e fala aos nossos corações. Mas Deus fala às Escrituras. E aí os pastores, ao estudar as Escrituras, eles ensinam a Escritura para o povo. Então obedeça aqui. Ou nós vamos ficar vindo e vamos ficar contemplando as pregações. Contemplando aquilo que Deus está falando através dos seus servos. Precisamos tomar cuidado. Um cara muito inteligente chamado Carson diz que apatia diante das palavras do Senhor é ateísmo na prática. Vou repetir. Apatia, ou seja, não mudar nada de frente às Escrituras expostas, é ateísmo na prática. Quer dizer que você nunca creu. Quer dizer que você só diz da boca para fora. E você está achando que é crente. Lembre-se do Salmo. Diz o tolo, aonde que o tolo diz que não há Deus? É falando? Não é falando. Diz o tolo, em seu coração não há Deus. Porque ele escuta a palavra, ele está o dia e noite de frente à palavra, mas não muda nada, é apático. Não tem vida de obediência. Obedeça a palavra do Senhor. Por mais que não faça sentido na tua cabeça, obedeça a palavra do Senhor. Tome uma atitude hoje de obedecer ao Senhor. E acima de tudo isso, tema ao Senhor. O temor que o povo teve foi o que mudou tudo. Derrame o seu coração agora ao Senhor. Não daqui a uma semana. Não daqui a 5 minutos. Não quando você chegar na sua casa. Não no próximo culto. Derrame agora o seu coração ao Senhor. Se derrame com temor ao Senhor agora. Aonde estão os teus interesses? Você está pensando como aquele povo que buscava os seus próprios interesses.
Ou você está buscando a glória de Deus, a vida comunitária. Estamos ouvindo domingo após domingo, volte, Senhor. E é bom ver a igreja cheia na quarta-feira novamente. Estamos ouvindo dos nossos 2 pastores o tempo todo, volte para a vida no lar, obedeça, tema o Senhor. É projeto da igreja, é projeto de Deus a igreja. Tema o Senhor, derrame o seu coração. Derrame o seu coração diante de Deus. Agora, peça para que Ele abra os teus olhos. Peça para que Ele derrame esse temor que você não tem, que eu não tenho. Peça para que Ele mesmo desperte o teu espírito. O texto vai dizer que Deus despertou o espírito do teu povo. Então você não precisa fazer nada. Só dizer, Deus, desperta o meu espírito, para que eu tema o Senhor. Atitude voluntária de obediência e de temor ao Senhor. Mas que na verdade é feita pelo próprio Senhor. Como? Não sei. Maravilhosa graça. Cristo em nós, coroa da glória. É hora, querido, de temer ao Senhor, de derramar o seu coração. Diante desses textos, nós não podemos terminar sem dizer, tema o Senhor. Sem apelar para o seu coração. De se derramar diante das palavras do Senhor. É momento, igreja, de voltarmos a sermos igreja, como temos ouvido. É momento de reformarmos o nosso coração. É momento de voltarmos às nossas atividades. É momento de voltarmos à comunhão do corpo. De voltarmos ao culto a Deus. Amém? Vamos orar, Senhor. Senhor, derrama o meu coração diante do Senhor, Pai, porque meu coração é duro, não é fácil de ser quebrantado. Mas a Tua palavra diz que um espírito quebrantado o Senhor não desfaz, o Senhor não rejeita. Então, Pai, quebranta o meu espírito, quebranta o espírito dos meus irmãos que aqui estão, Pai. Pai, que todos nós venhamos a temer o Senhor, saber que o Senhor é grande, todo-poderoso, Senhor dos exércitos, e que nos ama e tem nos chamado a voltarmos para o Senhor. Para que assim, Pai, tenhamos a Tua presença no nosso meio. Pai, por favor, derrama os nossos corações, quebranta os nossos corações, Pai. Pai, por mais que nossos corações estejam duros agora, a Tua palavra diz que aquele que clamar ao Senhor, Pai, o Senhor está perto dele. Então, Pai, ouve o nosso clamor, Pai. Ouve o nosso clamor ao Senhor e esteja perto de nós, quebrantando os nossos corações, mudando aquilo que nós, por nós mesmos, não conseguimos mudar, Pai. Seja com cada irmão, Pai. Que cada um de nós reflita agora, Pai, a vida que temos levado, o coração que temos levado diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, conduz a Tua igreja à adoração ao Senhor. Conduz o Teu povo a Te adorar e Te contemplar. E é no nome do Teu Filho de amor que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, queridos.